Os muçulmanos estão surtando completamente por algo que é tão óbvio, mas ainda fingem que não se importam porque adoram o multiculturalismo e a tolerância sempre que isso os beneficia. Mas de repente isso não funciona para eles quando se trata de outras pessoas, como apóstatas, direitos das mulheres ou a comunidade LGBTQ. E é bem feito para eles porque você sabe, nós sabemos, todo mundo sabe que os muçulmanos odeiam homossexuais e toda a comunidade LGBTQ. Eu tenho muito orgulho. Eu estava na universidade no início dos anos 2000 e nós éramos pioneiros. Nós éramos defensores dos direitos dos gays. E eu não mudei de posição desde então, mesmo que alguns cristãos possam ter mudado. Eu não mudei. Isso fez parte do processo de abrir minha mente vindo do Paquistão, um país muçulmano. Nunca fui muito radical, mas me orgulho disso. E também estou ciente do fato de que, apesar de os cristãos verem a homossexualidade como pecado, eles se afastaram disso. Na verdade, eu fiz uma pequena pesquisa. Espero que ainda esteja lá. Ok, ainda está lá. Vou te mostrar. Vou mostrar isso para você. Cristãos deixaram de ser homofóbicos, mas muçulmanos ainda os odeiam por algum motivo. E é por isso que eu digo, ainda mais risível é que temos alguns gays autodepreciativos que se chamam de gays por Gaza. Por quê? Eles te odeiam. Então, de qualquer forma, Sadiq Khan tweetou isso. Ok, dá uma olhada nisso. Neste mês do orgulho, Londres apoia nossas comunidades LGBTQI+, aqui e ao redor do mundo. E nós conhecemos Sadiq Khan, que acabou de voltar do Hajj, onde ele raspou a cabeça e ficou andando em volta daquela pedra que eles acreditam ser parte do paraíso. Então, ele é muçulmano, mas precisa apresentar essa imagem de um muçulmano tolerante, um muçulmano pró-LGBTQ para o mundo. Quem sabe? Só podemos nos basear no que as pessoas dizem publicamente. Então ele está mostrando solidariedade à comunidade LGBTQI+, porque ele é o prefeito indiscutivelmente da cidade mais diversa do mundo. Ele diz: "Estou ansioso para ver centenas de milhares de londrinos e visitantes celebrando e mostrando solidariedade à Parada do Orgulho em Londres no sábado, 4 de julho." Dito isso, assim que ele falou, Five Pillars simplesmente ficaram em frenesi. Não consigo achar outro tweet de Roshan M. Saleh onde ele dizia que qualquer muçulmano que apoia a comunidade LGBTQ não é muçulmano. Estou parafraseando, mas era isso que ele dizia. Não encontro esse tweet. Eu mostrei esse tweet no meu episódio A Portas Fechadas, que é só para membros e apoiadores, porque lá eu posso falar mais livremente. Enfim. Então olha só isso. Após esse tweet, os muçulmanos passaram a apoiá-lo. Então ele perguntou para o público dele se era compreensível que Sadiq Khan promovesse LGBTQ e álcool, considerando a posição dele como prefeito de Londres servindo todas as comunidades, ou seja, se era compreensível. Não que ele apoie isso, tá certo? É compreensível ele mostrar duas caras? Porque, afinal de contas, ele é o prefeito de Londres, uma cidade não muçulmana. Então, com base nisso, 960 muçulmanos responderam. 95% dos muçulmanos disseram não. Esta é uma maioria esmagadora. Eles nem estão aceitando o fato de que é compreensível para ele. Vamos lá, seja compreensivo. Ele tem que fazer isso. Não, eles estão dizendo que, apesar de ser o prefeito de Londres, ele precisa condenar isso. Este é o futuro, pessoal. Tentem entender as implicações. Depois disso, ele postou várias escrituras islâmicas. O que o Islã diz sobre atos homossexuais? À medida que começa o mês do orgulho LGBTQ, os muçulmanos são lembrados dos ensinamentos claros do Islã sobre atos homossexuais. Vocês cometem tal imoralidade como ninguém antes de vocês entre os povos do mundo já cometeu? De fato, vocês se aproximam dos homens com desejo em vez das mulheres. Obviamente, Muhammad não sabia sobre lésbicas porque ele está visando apenas os homens gays. Ele deveria ter dito, homens se aproximando de homens ou mulheres se aproximando de mulheres. Ele não sabia disso. Enfim, ele também foi atrás do prefeito Zoran Mamdani, porque você sabe, sejam muçulmanos ou não, olha pra ele. Ele está dizendo que o prefeito muçulmano de Nova York, Zoran Mamdani, celebra os nova-iorquinos queer e transgêneros no início do mês do orgulho LGBTQ. Então Patrick Christys retweetou e disse: "Simplesmente se mude para um país muçulmano porque seus valores não são compatíveis com os valores ocidentais." "Por favor, vá," ele responde. "Não sabia que apoiar o orgulho LGBTQ era requisito para ser cidadão britânico. Estamos indo nesse caminho."
Você será obrigado a aderir aos valores britânicos. E nós estamos dizendo, essa é a cultura que estamos tentando criar. Estamos tentando criar uma cultura onde você, sem pedir desculpas e sem constrangimento, professa os valores da sua cultura nativa e faz dela a cultura dominante do país. Assim como a cultura romana era a cultura dominante do antigo Império Romano. Outras culturas podiam existir, mas sob ela. Então, é esse o tipo de mundo que estamos tentando criar. Então, se você disser qualquer coisa que seja antagônica aos valores britânicos, vamos exigir que sua cidadania seja retirada e que você seja deportado para um país muçulmano. Então ele disse. Então Patrick Christie perguntou, pergunta genuína, se você fosse primeiro-ministro, você proibiria a homossexualidade? Ele não respondeu. Ele disse, você ficaria feliz? Você teria ficado feliz em responder a essa pergunta? Agora ele está apenas bravo. Ele só está chateado porque não foi convidado para mostrar seu ponto de vista, mas em vez disso, eles convidaram Muhammad Amin para falar em nome deles. Ele não é nosso representante. Então Patrick Christie fez a coisa certa. Ele convidou esse muçulmano e fez algumas perguntas difíceis para ele. Vamos ouvir. Você acha que é bom para as pessoas gays na Grã-Bretanha lerem que, como o Five Pillars diriam, como você acabou de dizer, que a maioria dos muçulmanos na Grã-Bretanha acha que o que eles fazem é um pecado? Vamos considerar, Muhammad, como gays são tratados em muitos países muçulmanos, ainda mais com o aumento da imigração. Há muita nova imigração, especialmente de regiões muçulmanas, chegando até pelo Canal da Mancha quase diariamente, de forma ilegal. Também há imigração legal. Então, há ilegais, e os ilegais vindos de países muçulmanos são 100% homofóbicos. E é tão estúpido pessoas como Gays for Gaza e a esquerda assumirem isso. A maneira de remover a homofobia da sociedade ocidental, você seria As pessoas que estão vindo de países do terceiro mundo, misóginos, homofóbicos, países islâmicos, elas serão receptivas a ideias semelhantes. Isso é muito estúpido, não é? Essas pessoas que estão vindo do Paquistão, Bangladesh, Argélia, Tunísia, Marrocos, Líbia, Síria, onde literalmente há 5, 10 anos atrás, eles jogavam homossexuais dos telhados. Eles vão chegar em Londres e vão pensar, não é fofo? Muitas pessoas gays estão circulando após lerem esse artigo, que viralizou nas redes sociais. Você acha que agora elas vão se sentir mais ou menos seguras por causa disso? Não há absolutamente nenhum motivo para qualquer pessoa gay no Reino Unido se sentir menos segura simplesmente porque a maioria dos católicos romanos, a maioria dos anglicanos, a maioria dos judeus ortodoxos, a maioria dos muçulmanos acredita que o que elas fazem é um pecado. Veja, isso é mentira, por isso disse que pesquisei. Eu já sabia disso, mesmo sem pesquisar. Os cristãos já passaram disso. Mesmo os cristãos conservadores, eles veem a homossexualidade como um pecado, mas não os odeiam. Eles não querem se envolver, eles não prescrevem punições, eles não fazem isso. Os muçulmanos fazem. Sabe o que ele fez? Disse que muçulmanos, cristãos e judeus veem a homossexualidade como pecado. Isso não é verdade, veja os números. 52% dos muçulmanos britânicos discordam que a homossexualidade deva ser permitida. 52% dos muçulmanos britânicos defendem criminalizar a homossexualidade. 47% disseram que era inaceitável que uma pessoa gay ou lésbica desse aula em uma escola, uma discriminação aberta. E ainda tem os tolos do Gays por Gaza. 56% são contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é a Sky News. Sky News. Apenas 28% isso é da Henry Jackson Society. Só 28% dos muçulmanos britânicos acham ruim proibir a homossexualidade no Reino Unido. Portanto, é uma minoria. Então, preocupe-se. Agora, então eu perguntei, e quanto aos cristãos? Quero dizer, os cristãos britânicos acreditam que a homossexualidade deveria ser proibida? Não existe uma pesquisa moderna equivalente mostrando que uma grande porcentagem dos cristãos britânicos quer que a homossexualidade seja proibida, porque isso simplesmente não existe. Simplesmente não há essas exigências. Então, embora alguns cristãos, denominações e indivíduos continuem considerando os atos homossexuais como pecaminosos, não há evidências de que exista ativismo. Não há ativismo. Eu não vi nenhum ativista cristão em décadas, ou pelo menos em uma década, exigindo que a homossexualidade seja proibida. Por que sempre são os muçulmanos? São sempre os muçulmanos que são extremamente hostis em relação a isso. Então, gays por Gaza, gays ou hajam juntos, conheçam seu inimigo. Na verdade, deixa eu mostrar este vídeo. Preciso mostrar este vídeo. É assim que os muçulmanos os veem. Mas vai haver pecados no seu processo. Você vai estar sentado ao lado de um cara que vai lá e penetra e sodomiza outro cara esta noite.
E você vai esperar que o Senhor lhe dê vitória porque está ao lado de um cara que vai literalmente inserir seus genitais no ânus de outro homem. Então, meus queridos amigos homossexuais, meus amigos gays, é a isso que vocês são reduzidos? É isso. Vocês nunca serão nada além disso. Vocês podem gritar gays por Gaza, podem se esforçar ao máximo por eles. Vocês podem bajular eles porque acham que é legal, é a moda do momento. O seu futuro nessa ideologia sempre vai ser uma última festa, festa no terraço. E então você desce. Ok? Você não acha um pouco hipócrita considerando algumas estatísticas que tenho aqui, por exemplo? Porque estou olhando aqui agora no Paquistão, por exemplo, obviamente um país muçulmano, há quase 19 milhões de noivas infantis. Se você olhar para a prática do Bashabazi, que é muito... Não, Bashabazi, Bashabazi. Basha significa criança. na cultura afegã, aparentemente, que é simplesmente homens tendo relações sexuais com meninos jovens. Não acha um pouco hipócrita o Five Pillars vir aqui expor isso e talvez não confrontar essas questões? Isso depende de você. Você deveria perguntar ao Five Pillars quais são as opiniões deles sobre o que acontece em outros lugares. Estou aqui para falar sobre as orientações no site deles, que são exatamente as mesmas das visões predominantes da Igreja Católica, do judaísmo ortodoxo, do anglicanismo. Eles não agem. Os judeus ou cristãos não agem da mesma forma que você. É isso que Patrick Christie está dizendo. Vamos lá. Deveria ter rebatido isso. E eu não sei se você consegue ver isso. Talvez não o anglicanismo. E só para você saber também, na igreja católica que eu frequento, estou em uma turma de batismo com outras pessoas e há um casal gay lá. Então acho que você saberia disso. Ou ele vai dizer, e você também vai encontrar alguns imãs muçulmanos gays. Pessoas gays também frequentam mesquitas muçulmanas. Na verdade, eu tenho um vídeo dessa pessoa gay ou desse muçulmano gay. Eu sei que você está certo. Você considera a homossexualidade um pecado? Só por curiosidade. Você acha justo? Eu pessoalmente não acho. Eu li um livro sobre homossexualidade no Islã, escrito por um convertido, e isso teve um grande impacto nas minhas opiniões. Mas essa é a visão da maioria dos muçulmanos britânicos. Acredito que, se perguntar, a resposta será: deixe-me perguntar agora. Isso é compatível? Com isso compatível? Isso é compatível, sim? Isso é compatível com a Grã-Bretanha moderna? Bem, acreditar nisso é um pecado. Sim. Você afirma que o catolicismo romano é católico? Responda diretamente. Pare de desviar o assunto sobre judeus e cristãos. Não, Patrick e Chris, é isso? Esse é um argumento muito válido, mas você poderia ter rebatido dizendo que não. Judeus e cristãos não. Aí não existe nenhum movimento ativo por parte de nenhuma dessas duas religiões, nem mesmo dos sikhs ou hindus. Nenhum deles tem um problema com a homossexualidade da mesma forma que os muçulmanos têm. Os muçulmanos estão constantemente falando sobre isso. Eles vivem demonizando os homossexuais. Um dos tweets dizia isso. Escreveram um artigo inteiro. Five Pillars compilou um breve guia para muçulmanos que vivem no Ocidente sobre como lidar com o mês do orgulho LGBTQ em junho. Imagine. Na verdade, sabe o que eu vou dizer? Eu realmente vou escrever um artigo. Harry Sultan compilou um breve guia para não muçulmanos que vivem no Ocidente sobre como lidar com o Eid, o mês do Ramadã, como passar por isso. E, sabe, vou fazer algumas recomendações. Então, é isso. Desculpe, Patrick, você devia ter contestado isso. Acho que o Papa também não pediu desculpas ou aceitou a homossexualidade. Eles aceitaram. Não é a visão da maioria no mundo cristão. Quero que você responda diretamente a pergunta sobre se você acha ou não que a maioria dos muçulmanos neste país Que eles são. considera a homossexualidade pecado. Você acredita que isso combina com a sociedade britânica atual? Sim, exatamente da mesma forma que é compatível para judeus e católicos romanos. E eu ainda sustento que a maioria dos anglicanos também acredita nisso. Isso é simplesmente um fato. A maioria dos religiosos consideram isso um pecado. Eles acreditam, mas só os muçulmanos querem criminalizar isso. Eu não acho que exista qualquer movimento ativo de outra religião que esteja pedindo para que a homossexualidade seja criminalizada. Não acho que alguém esteja fazendo isso. Portanto, é anti-britânico. E quanto mais cedo o público britânico perceber isso, melhor.
Caso contrário, eu sempre previ isso. Se os islamistas vencerem, o que Piers Morgan continua nos dizendo, não, eles são apenas 7%, eles não vão chegar a 52%, o que significa? Então você não está dizendo que se eles chegarem a 52%, isso é uma má notícia para todo o resto? Você está dizendo que eles não chegam a 50%, então ele falou, Piers Morgan e esses liberais de esquerda. Bem, ele não é um liberal de esquerda. Na verdade, não sei o que ele é. Todas essas pessoas que nos criticam, que nos chamam de alarmistas e semeadores de pânico, na verdade, concordam conosco. Eles concordam que se os muçulmanos se tornarem maioria ou o grupo majoritário, então isso vai ser uma má notícia. Então eles concordam conosco. E quando isso acontecer, apóstatas como eu, porque eu sou um traidor para eles, e pessoas LGBTQ, acho que seremos os primeiros. Vocês, cristãos e judeus, vão mandar vocês se converter ao Islã. E claro, vai fazer sentido se converter naquela hora. Nós nem teríamos essa opção. Talvez digam aos gays, não faça isso de novo, não coloque seu órgão genital no ânus de outro homem, como aquele homem disse. Mas é isso. Isso não vai acontecer. Nós vamos pegá-los. Nós vamos pegá-los.